Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais complicadas que surgiram aqui no nosso país nesses últimos tempos, com a chegada às várias esferas de poder daquilo que nós chamamos de bolsonarismo, tendo como personagem central a figura do inelegível, foi o enfraquecimento dos debates públicos aqui no nosso país em todas as áreas. Mas talvez em nenhuma área o debate tenha ficado tão empobrecido, tão rebaixado, tão mediocrizado e tão confuso, propositadamente, como na área do direito. Muitas criaturas aí continuam envenenando uma parcela considerável da sociedade brasileira. E o cidadão, quando ele já não consegue mais saber até onde o direito dele pode ser exercido, até onde o direito do outro pode ser exercido, até onde o Estado pode interferir na vida do cidadão, como o cidadão pode se socorrer do Estado, quando o cidadão deixa de entender o que é crime, o que não é crime, quando ele não quer mais respeitar decisões judiciais, aí a situação fica voltada para a pré-barbárie. Infelizmente, tem algumas criaturas que têm até um verniz jurídico, se apresentam como tal, que continuam a envenenar a sociedade brasileira. E aí nós que estamos nessa luta todos os dias, nós somos obrigados a desmascarar essas criaturas. Até para quê? Você que está aqui conosco agora, quando tiver contato com alguém que esteja contaminado com o vírus desse da distorção, você possa argumentar e dizer, olha, isso não pode por conta disso, por conta daquilo, os errados que você escutou é impossível de acontecer por causa disso, daquilo e daquilo outro. Pois bem, hoje nós vamos desmascarar mais uma sessão de intoxicações que estão acontecendo aqui no Brasil, no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E mais uma vez, obrigado a vocês que estão fazendo também nosso novo canal de cortes crescer e receber mais pessoas também. Tá bom? Se você não conhece, conheça, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, vamos aos nossos temas, né? Hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre o fantasma que começa a ficar materializado na frente do inelegível. Isso porque é o seguinte, a figura do inelegível sempre vai em locais onde estão ali monitoradas as pessoas que vão, sempre há um levantamento de como foi a votação dele em determinados pontos, em determinadas localidades. As pessoas são avisadas previamente, aí vão fazer aquela recepção com aquela farofa toda que a gente está acostumado a ver. Mas quando ele vai em ambientes não controlados, como estádios de futebol, aí ele recebe ali a realidade. E a realidade hoje é a seguinte, o povo brasileiro tem ficado muito paciente em relação a todos os crimes que essa gente cometeu e está aguardando pacientemente a justiça. Mas isso vai criando também uma tensão muito grande, porque qualquer tipo de tentativa de subtração de uma justiça aqui no nosso país pode desencadear movimentos muito grandes aqui no Brasil. É nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto. Por isso que a gente tem que todos os dias cobrar as instituições para que elas funcionem. Porque senão o próximo passo é irmos para as ruas, né? É o que está faltando, de repente, aqui no nosso país. Então, o Bolsonaro está sendo vaiado em alguns lugares e está com a cabeça inchada, porque a frase que não sai da cabeça é essa aqui, ó. Vai ser preso. Matéria do ICL Notícias. Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras e houve novamente o coro de vai ser preso. Vai ser preso. Isso fica na cabeça do inelegível, né, gente? Vocês sabem que ele é medroso e que ele está arquitetando já há algum tempo uma fuga, como covarde que é, e se ele fizer isso e for alcançado, ele vai para a cadeia mais cedo. Então vamos acompanhar todos os dias aqui os acontecimentos da vida pública aqui no nosso país, né? Em torno de Jair Bolsonaro, aguarda a denúncia da PGR sobre inquérito do golpe para antes do carnaval. As notícias estão se multiplicando, gente. Elas vão criando esse ambiente preparatório de situações que vão alcançar o inelegível e toda a sua orcrim. Apontados como cabeças de plano golpista, Bolsonaro e aliados mais próximos devem ser os primeiros alvos de denúncias da PGR. Outra matéria aqui. Aliados de Bolsonaro aguardam denúncia de PGR sobre tentativa de golpe antes do carnaval. Bom, pularemos um carnaval muito mais animados, né? No entanto,
essa gente do mundo paralelo continua a espalhar mentiras e teorias de quem está correndo risco nesse momento é o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou rebatendo aqui, mas é impressionante como é que tem canais de extrema-direita que estão fazendo esse mantra. O ministro Alexandre de Moraes será preso porque o Trump, porque o Elon Musk, porque isso, porque aquilo. Gente, é um troço impressionante como é que essa gente fantasia sobre essas histórias. E um deles, que é muito ouvido, muito escutado, porque as pessoas de extrema-direita presumem que é uma pessoa gabaritada no direito, é o senhor Deltan Dallagnol. E aí eu sou obrigado aqui a dizer para vocês que, senhor Deltan, não fique chateado não, mas o senhor pratica estelionato jurídico, tá? O senhor fala mentiras para as pessoas, o senhor engana as pessoas, o senhor informa pela metade, ou informa de forma distorcida. Isso é uma coisa muito feia, senhor Deltan. Vamos lá, o que o senhor está aprontando na última vez, né? O senhor tem um vídeo aí com mais de 1.100.000 visualizações contando cascatas, que o ministro Alexandre de Moraes, se pisar nos Estados Unidos, vai ser preso, ou pode ser preso, enfim. Não tem o menor fundamento isso. O senhor devia explicar onde é que está o fundamento, né? Fundamento do direito da terra plana. E hoje ele veio com essa aqui. Mais uma bomba. Donald Trump não tá para brincadeira. O presidente americano assinou um decreto que impôs punições ao Tribunal Penal Internacional, nada menos do que ele, por conta de investigações contra americanos e aliados seus, especialmente Israel. Você está vendo como ele está animadinho? O Trump o presidente está estabelecendo sanções a um Tribunal Penal Internacional. Eu pergunto para vocês, existe alguma base lógica, uma base racional, uma base democrática, uma base civilizatória, quando alguém, por ter muitas armas no seu arsenal, se julga no direito de desrespeitar qualquer norma? O que é que o senhor Deltan Dallagnol está comemorando tanto? Mas tem coisinhas aqui na fala dele que merecem ser desmascaradas, né? Vamos lá. Fala, meu filho, vamos lá. A pergunta agora é: o nosso Supremo Tribunal Federal vai ser o próximo tribunal a ser punido? Moraes será o próximo? Como é que é? O Trump pensa... o Deltan, você está falando numa possibilidade de um presidente norte-americano punir o Supremo Tribunal Federal do nosso país? É isso mesmo? Vamos lá. Pessoal, ontem eu publiquei um vídeo aqui no canal analisando a notícia bombástica de que o governo Lula já avisou o STF, já avisou Alexandre de Moraes para não viajarem mais aos Isso é mentira, rapaz. Onde é que tem esse tipo de informação? Estados Unidos. Porque o risco do Moraes ser preso por lá existe, é real. O que foi aí uma das Baseado no quê que é real isso? Né? Melhores notícias que a gente teve nos últimos tempos. Eu vou deixar esse vídeo para você na tela no final e também na descrição para você conferir depois, mas além dessa possibilidade de prisão de Moraes, agora bastante concreta, o Donald Trump ele pode punir o ministro por seus abusos de várias outras formas. Bom, olha, sem querer ofender, tá? O Trump, ele pode punir algum cidadão em alguma parte do planeta? É muito possível, né? Com a força militar que eles têm, com o arsenal que eles têm. Eles podem, inclusive, Deltan, se ele resolvesse lá, prender a senhora sua mãe. Sem querer ofender, mas quem pode mais, pode menos, né? Então, isso está certo? Alguém se arvorar a entrar no direito individual de alguém num outro país, a fazer sanções a um tribunal, a pessoas de outro país? Gente, me desculpe aqui, mas a gente tem que ser veemente nessas histórias, né? A criatura vem com essa aqui, aí vamos desmentir tecnicamente algumas coisas. Vamos lá. Gente, olha só que interessante. O Trump, então, tomou uma decisão gravíssima em relação a um tribunal muito poderoso, que é o TPI. E quais sanções que ele impôs? Restrições de viagem, como cassação de vistos dos membros do tribunal, dos seus familiares, e também sanções econômicas. Tudo por conta de uma investigação do TPI contra autoridades israelenses. Ou seja, não foi nem... Olha só, hein? Não foi... O Trump está se arvorando a interferir num tribunal, nem por conta de cidadãos norte-americanos envolvidos na história, não. É por conta dos parceiros. Por algo que o TPI fez contra cidadãos americanos. E ele fez tudo isso por Israel, um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos. Imagine, então, o que o Trump não fará para proteger os cidadãos americanos. E vamos lembrar que ele fez isso contra o TPI, que é um tribunal poderosíssimo, que pode até mesmo vir a julgar o Trump no futuro. Olha só, Deltan, você devia saber o seguinte: os Estados Unidos da América, a China e a Rússia não assinaram o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Eles não reconhecem
a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Eles não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Portanto, o Xi Jinping não pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, o Vladimir Putin não pode ser julgado e Donald Trump também não pode ser julgado. Em tese, eles não poderiam ser julgados. Só se houvesse um poder de polícia universal interplanetário que conseguisse impor a sua força contra algumas dessas criaturas, o que não é possível, que não é provável. Então pare de mentir, pare de jogar essa cascata, porque se ele pode criar sanções contra qualquer cidadão, ele pode prender inclusive a sua mãe, não é? Ou a mãe de qualquer pessoa, né? E aí, como é que fica? Vamos ficar bajulando? Agora, por que aconteceu essa história? Porque simplesmente Israel praticou um genocídio na faixa de Gaza. Os crimes foram considerados crimes de guerra. Aliás, a competência do TPI, do Tribunal Penal Internacional, se restringe a atos que são praticados contra a humanidade, são atos de lesa humanidade. A competência se dirige a crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão de um país a outro país. E é por isso que o senhor Netanyahu ele foi demandado, porque o TPI foi lá na faixa de Gaza, tentou ver o que estava acontecendo e se deparou com o genocídio, o massacre que estava acontecendo lá e que continua. Massacre esse que continua agora com a expectativa de uma limpeza étnica, de tirar todo o povo palestino da sua terra natal. Notícia fresquinha dessa tarde aqui de segunda-feira. Trump agora descarta a volta de palestinos que deixarem Gaza. Acabou. Então, o Tribunal Penal Internacional está dizendo que o Benjamin Netanyahu está praticando crimes de guerra. Donald Trump, porque é parça, está dizendo, olha, se tentarem punir Netanyahu, porque Israel estava no Tribunal Penal Internacional, Netanyahu poderia ser julgado, porque só os países que fazem parte do TPI, que assinaram o Estatuto de Roma, têm os seus cidadãos sujeitos a essa jurisdição. Então, depois que aconteceu a comprovação desses crimes de guerra, é que ele foi indiciado ali, foi apontado como criminoso de guerra pelo TPI. E aí o Trump falou, olha, não vai julgar não vai julgar e mais. Quem julgar, quem se arvorar, mexer com Netanyahu, eu vou criar uma série de sanções. E aí os palhaços daqui batem palma, acham isso maravilhoso, porque se ele fez isso a favor de Netanyahu, por que ele não poderia fazer alguma coisa a favor de Bolsonaro? Bom, em tese pode. E qual é o nosso poder de reação? Vai ser muito complicado, né? Mas nós temos que bater palmas para esse tipo de situação, senhor Dallagnol. Então pare de mentir para as pessoas, não há jurisdição, o Trump jamais seria alcançado pelo Tribunal Penal Internacional, e se fosse, quem é que iria lá prender o Donald Trump, né? E sobre essa coisa da limpeza étnica, eu estou aguardando, sou Silas Malafaia, defensor feroz de Israel, estou esperando o bolsonarismo, eles começarem a botar bandeirinha de Israel, botar bonezinho também, viva Israel, expulsem o povo palestino, viva a limpeza étnica, abaixo o Tribunal Penal Internacional, viva Netanyahu, nosso mito, não é? Eu estou aguardando aí essas pessoas virem fortalecer esse tipo de insanidade. Só para finalizar aqui, o Marcos Duval publicou vídeo hoje também. Moraes será denunciado no Tribunal Penal Internacional, diz senador Marcos Duval. Ô Marcos Duval, você está andando muito com o Dallagnol ou o Dallagnol está andando muito com o senhor? Porque, olha, só existem 4 hipóteses de alguém ser julgado no Tribunal Penal Internacional, que eu acabei de mostrar para vocês o que está no Estatuto de Roma, que foi subscrito pelo nosso país, que é signatário do Tribunal Penal Internacional. Então, parem de mentir, parem de inventar lorota, se coloquem no lugar das pessoas para poderem, primeiro, virem para as redes sociais para não falarem tantas besteiras. Gente, e no final o seu Dallagnol ainda faz o cursinho, tá? Se inscrevam no meu curso para você aprender o direito. Só se for para aprender o direito interplanetário, né? O direito da terra plana, porque o direito aqui no nosso país tem nada a ver com isso que ele anda falando por aí, não. Gente, me desculpem a veemência e a repetição às vezes, mas a gente tem que mostrar a cena dessas criaturas para desmascará-las, né? Nosso portal está aberto, viu, Dallagnol? Quiser mandar uma mensagem aqui para contestar o que você está dizendo aí, eu sou democrata, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!